bom dia ao auditório da MFM. Bom dia, povo angolano. Rafael, como primeira pergunta, nós gostaríamos de saber como é que foi esta tua mudança de posição em relação à governação do país. Esta pergunta deve-se ao seguinte: no início do consulado do presidente João Lourenço, tomaste posições públicas que mostravam algum alinhamento com o Presidente da República, sobretudo no que toca ao combate à corrupção, à transparência e até a uma certa abertura política e mediática também. Foste recebido em audiência no Palácio Presidencial, tiveste alguma distinção com uma condecoração, mas tempos depois mudaste e tens-te assumido de lá para cá como um crítico assumido e contundente da governação do presidente João Lourenço. E hoje, 8 anos depois, quase 8 anos depois, recusas a condecoração que te seria atribuída por alusão aos 50 anos da independência nacional. Por que razão? O que mudou e porquê? Muito obrigado. É uma questão muito interessante porque não mudei. Eu sempre trabalhei com as minhas investigações, sempre se focaram na questão da corrupção. E quando João Lourenço chegou ao poder, anunciou um amplo combate à corrupção. Lembro que nessa altura a Procuradoria-Geral da República usou muitos dos meus artigos passados, alguns dos quais até me levaram a vários interrogatórios e a ser constituído o arguido, para investigar os indivíduos que eu tinha denunciado. Então não foi, obviamente, que quando o presidente disse que ia combater a corrupção e as instituições estavam predispostas a isso, como qualquer cidadão que quer o bem do país, nós devemos contribuir para esse esforço. Mas a questão fundamental, e se for ao Macangola, vai encontrar muitos escritos sobre isso. Para se combater a corrupção era necessário antes criar mecanismos de prevenção. E os mecanismos de prevenção criam-se com pagamento de salários condignos na função pública, que a função pública seja preenchida por pessoas que realmente sabem o que estão a fazer, sobretudo ao nível dos cargos, quer ao nível dos cargos de governo, quer ao nível da administração pública, não é? Que sejam pessoas competentes e capazes de levar adiante os projetos dessas áreas. E o que é que nós vimos? Não é? Este combate à corrupção foi uma ilusão. Porquê? Porque não se criaram mecanismos de prevenção. Mais importante ainda, não se mudou a estrutura da Procuradoria-Geral da República, dos tribunais, no sentido de torná-los mais competentes e eficazes. Porque como é que se vai combater a corrupção quando a própria Procuradoria-Geral, o próprio Procurador-Geral da República, o Presidente do Tribunal Supremo estão envolvidos, são também suspeitos de atos lesivos à própria magistratura e até lesivos ao Estado, não é? Então quero dizer que a forma como foi adotado esse combate à corrupção era a partir de um fracasso anunciado? Obviamente que era um fracasso porque não se mudou nada. Quer dizer, não houve reformas do Poder Judicial, não houve reformas do aparelho administrativo. Muitos dos indivíduos suspeitos de corrupção, por exemplo, eu em 2018-19 fui ouvido várias vezes na Procuradoria-Geral da República por causa do antigo governador do Quanto-Cubango, Pedro Mutindi, que falsificava faturas para sacar dinheiro dos cofres do Estado, e o presidente nomeou o embaixador na Namíbia, não é? Quer dizer, depois de serem apresentadas todas as provas. E porquê que eu apresentei provas? Porque, mesmo no tempo do G. Eduardo, eu sempre, e algumas dessas minhas investigações, fui sempre entregá-las à Procuradoria-Geral da República. E porquê que fazia isso? Porque muitas das vezes eu era processado por aquilo que publicava. Então adotei uma estratégia diferente. Passei a apresentar queixa e dizer, olha, estão aqui as provas. Quer dizer, tornaste os teus artigos em queixas formais junto da PGR. Junto da PGR, exatamente. E se notarmos neste período de João Lourenço, eu já devo ter apresentado mais de 10, 12 queixas contra dirigentes,
atuais. E é um caso até que vou publicar amanhã e que demonstra basicamente o que se está a passar, em que em 2018 eu apresentei uma queixa contra um cidadão luso, Ricardo Machado, que defraudou o Estado em centenas de milhões de dólares com os negócios de venda de turbinas, que vendeu 2 vezes as mesmas turbinas, centenas de milhões de dólares, e de locomotivas. Quer dizer, um indivíduo que, por exemplo, tinha de receber 36 milhões de dólares apresentou uma fatura de 120 milhões de dólares e recebeu os 120 milhões de dólares sem fazer nada. Mas isto envolve figuras do atual governo. Esta denúncia nunca procedeu. Portanto, aqui a questão não é a colaboração ou o facto de ter sido recebido pelo Presidente da República ou não. É o que é que realmente se fez para combater a corrupção, não é? Porque não seria eu a dizer que não posso fazer nada porque eu, João Lourenço, não se pode combater a corrupção. Não. Se eu sempre denunciei a corrupção, era meu dever continuar a apoiar o esforço de combate à corrupção. Agora, combateu-se a corrupção? Não. Aumentou-se a corrupção. Esta é a realidade do país. Do ponto de vista legislativo, não houve também consistência, porque estamos recordados, em 2018 foi aprovada a lei do repatriamento de capitais, que vigorou durante 6 meses apenas, de junho a dezembro de 2026. No ano seguinte, 2018. No ano seguinte, 2019, foi aprovada a lei do repatriamento coercivo e perda alargada de bens, portanto, proposta do Governo. Havia na altura uma proposta da UNITA, que era a lei de regularização patrimonial. Vingou, naturalmente, como era de esperar, a lei do Governo, e chegamos ao ponto a que chegamos. Quer dizer que nem do ponto de vista legal, de arquitetura legal, não havia como combater a corrupção? Os mecanismos que haviam de combate à corrupção eram suficientes. Para começar, porquê? Porque as evidências eram demasiado claras, não é? Dei o exemplo agora do texto que vou publicar hoje ao fim do dia ou amanhã, quer dizer, de um indivíduo que apresenta que vai fazer uma cobrança de 30 milhões de dólares e coloca 120 milhões de dólares e recebe os 120 milhões de dólares. O Estado angolano paga esse dinheiro? Sim. 36 milhões de dólares e o Estado angolano pagou. Isso na era de João Lourenço. Não é? Há uma queixa contra esse indivíduo que eu próprio também apresentei em 2018, 2019, se não estou em erro. E passados vários anos, é este indivíduo que agora persegue o Estado angolano em tribunais internacionais, em instâncias internacionais, de forma infundada para sacar mais dinheiro ao Estado angolano. Não é? Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República, não sei se por uma questão de complexo de inferioridade ou complexo de cumplicidade, nunca avançou com o processo contra o cidadão Ricardo Machado. Não é? E porque também é um caso que envolve o próprio ministro, o atual ministro dos Transportes, o Ricardo Abreu, que fez pressão para que essas faturas fossem pagas. Não é? São provas que estão ali e que o Presidente tem conhecimento. E o que é que se fez? O Ricardo continua como pessoa de confiança do Presidente da República. O outro, Ricardo Machado, continua em Portugal. E agora vai processar o Estado angolano. Tem estado a processar o Estado angolano. Sim. Então voltamos à velha questão. Tendo havido alguns julgamentos, alguns processos que transitaram em julgado, houve inclusive algumas detenções. Zeno dos Santos esteve em prisão preventiva durante quase um ano, ou pouco mais do que isso. Augusto Tomás foi julgado e condenado. Quer dizer que voltamos àquela velha questão de que se tratou ou se trata de um processo seletivo? Olha, falou do Zeno, que era o presidente do Fundo Soberano, não é? Por exemplo, este escândalo que eu estou aqui a contar envolve também o Armando Manuel. Onde é que está o Armando Manuel hoje? O presidente nomeou o presidente do Fundo Soberano. Então, quando o próprio presidente passa o seu tempo a nomear suspeitos para altos cargos, não é? Para a gestão de fundos, cargos esses que deviam estar... Mas os suspeitos gozam da presunção de inocência, Rafael. Obviamente, mas para nós administrarmos bens do Estado, precisamos mais do que a presunção da inocência. Precisamos, aquilo que se diz, não é? Não basta ser mulher de César, é preciso
parecer, é preciso estar acima de qualquer suspeita. É preciso estar assim, porque quando o indivíduo é suspeito de facilitar o saque ou participar do saque de bens do Estado, como é que lhe pode ser confiado outra vez bens do Estado para gerir? Até que se esclareça a situação, não deve estar a gerir nada. Então, qual a explicação que podemos encontrar para esta situação? Incompetência, inconsistência das instituições ou alguma conivência para que se substituíssem os atores das mesmas práticas do passado? É a minha opinião pessoal. Eu acho que quando o presidente João Lourenço assumiu o poder, não tinha um plano, uma visão para o país. Não é? Pegou na questão do combate à corrupção e foi improvisando ao longo dos anos. Mas não tinha uma visão para o país, não tinha um plano para o país. E uma questão que é fundamental quando se chega a esses cargos de liderança. É preciso ter alguma demonstração de amor, de afeto pelo povo que nós vamos dirigir. E não houve essa demonstração de afeto. Houve boa propaganda no início, em que as pessoas pensaram, e a população de um modo geral, que Lourenço seria o salvador da pátria, não é? E vimos o contrário com as suas ações. E porquê? Quando falo de amor, falo de afeto. Isso é fundamental para garantir. Mas como se concretiza essa demonstração de amor e afeto? Primeiro, valorizando as pessoas que realmente são competentes. Não é? Porque se nós olhamos, queremos o bem do povo, não vamos colocar em lugares chaves, em lugares fundamentais que podem garantir melhores condições de vida para a população, indivíduos que sejam incompetentes, indivíduos que não sejam probos. Não é? E hoje o que é que nós temos no governo? Quer dizer, são as decisões arbitrárias do presidente que comandam. Quer dizer, o presidente tem o partido, utiliza o partido como seu, como sua propriedade privada. O Estado, as instituições do Estado, não é? Dependem exclusivamente da sua vontade. Não é? Então o país não funciona por causa disso. Porquê? Porque... Sim, mas o figurino constitucional de Angola confere ao presidente plenos poderes. Podemos até considerar excessivos, mas estão plasmados na Constituição. Sim, mas lá está. Quando o indivíduo tem bastantes poderes e tem sentido de responsabilidade, não é? Pode até delegar esses poderes para o bem comum. Não é o que acontece. Então a questão não é a Constituição, a questão está no caráter da pessoa que detém esses poderes todos. E esta é a razão pela qual rejeitou a condecoração que lhe seria atribuída agora por ocasião dos 50 anos da independência nacional? É assim, eu tenho muito respeito e homenageio todos aqueles que efetivamente lutaram pela pátria e que muito fizeram por Angola. E é em respeito a essas pessoas que eu prefiro não falar mais sobre essa condecoração. É uma decisão pessoal. Recusei e vivo bem com isso. Portanto, e todos aqueles que de facto deram o seu melhor por Angola e foram condecorados, eu envio os meus parabéns. Rafael Marques, nós começamos mesmo com a corrupção, porque além de ter sido a principal bandeira do presidente João Lourenço logo no início do seu consulado, em 2017, também foi apontada já no passado pelo presidente José Eduardo Santos, na altura, que era o segundo mal maior de Angola depois da guerra. A guerra acabou, quer dizer que a corrupção passou a ser o primeiro mal maior de Angola. Hoje, cerca de 8 anos depois, Rafael Marques diz que há mais corrupção do que havia no passado. Em que termos? Em termos de montantes ou bens desviados, ou em termos de práticas reiteradas, em que é que se baseia para fazer essa afirmação? É só irmos a qualquer instituição pública, tratar um documento na rua, quando lidamos com as autoridades na rua. Quer dizer, há corrupção. Porquê? Porque não houve prevenção, não houve punição. E não houve incentivos no sentido de melhorar o funcionamento da administração pública.
não é? E não se pode melhorar o funcionamento da administração pública sem dois aspectos fundamentais: competências, meritocracia. Com a competência vem a meritocracia, e pagamento de salários adequados. O que é que acontece hoje? É só olharmos para, por exemplo, os níveis de corrupção nos tribunais. Vou-lhe contar aqui um episódio que aconteceu aqui há poucos meses. Ali no tribunal, como é que chama agora? Tribunal? De qual comarca? Ali junto a Chevron. Tem ali um tribunal de garantias. Tribunal de Garantias, sim. Em que dois juízes lutaram na rua porque um juiz de garantia tinha prometido facilitar a vida a um indivíduo por 30 milhões de kwanzas. E o indivíduo disse que só tinha 15 milhões e estava disposto a pagar... Facilitar a vida em flagrante violação da lei. Bom, o tribunal não cobra 15 milhões ou 30 milhões para decidir sobre uma sentença, se o indivíduo sai em liberdade ou não. Isso é claro. E este juiz recusou os 15 milhões. Regressou ao tribunal de Luanda e o seu colega aceitou os 15 milhões. Então estavam os dois a lutar na rua porque o que recusou a chamar o outro de burro, porque tinha decidido o valor de 30 milhões e o outro recebeu 15 milhões. Quando é que foi isso, Rafael Marques? Isso foi há poucos meses. Não é? E as instâncias conhecem, sabem quem são esses do juízes. Conselho Superior da Magistratura Judicial? Claro. Houve um caso, eu próprio também participei, fui ouvido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial no famoso caso dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em que um juiz recebeu dinheiro em pleno tribunal, colocou-se o dinheiro na sua mesa e mandou levar para o seu carro, não é? E fez todo tipo de tropelias, e depois esse mesmo juiz acabou na condição de assessor do presidente do Tribunal Supremo durante algum tempo até se desentenderem. Então, quer dizer, estou a dar um exemplo concreto. Eu fui lá ao conselho e fui ouvido, até digo quem é que me ouviu. Não é? Tudo isso, factos por si testemunhados e até vividos e protagonizados, e no que toca à justiça concretamente, quer dizer que não há credibilidade suficiente da justiça angolana para que se conduza um combate consistente à corrupção. É assim, os tribunais não combatem, os tribunais julgam em função das matérias que têm em mãos, das provas. O que é que acontece hoje? Há aqui os tribunais praticamente não funcionam. Como assim? Funcionam muito mal. E esses casos importantes de corrupção que acabam sempre no Tribunal Supremo, quer dizer, aquilo acaba por ser um circo. Por exemplo, vejamos este caso dos generais Copelipa e Dino. É um exemplo, claro. Quando a Procuradoria-Geral da República fez a acusação, 44 páginas eram dedicadas a Manuel Vicente como o principal responsável de toda a operação. O caso chega a tribunal e Manuel Vicente desaparece da acusação, desaparece... Sim, mas ele nunca foi formalmente acusado. Exatamente. Porquê? Então, o que nós estamos a ter agora é um circo. Porque o principal suspeito, não é? E as evidências estão ali na forma como a própria Procuradoria-Geral da República recolheu a informação, não está presente, não é? Este é um exemplo de como a própria juíza que está a julgar o caso, que vem do Tribunal de Família, acho, não é? Se perguntarmos quantos casos de crime essa juíza julgou, teremos uma resposta sobre aquilo que eu digo, competências, qualidade, que nós precisamos para fazer um trabalho sério.